O sol tem adoradores neste mesmo momento na Pérsia e em outras terras. Há, em verdade, algo da realeza no sol, que faz dele um emblema adequado de Jesus, o sol da justiça. Então, a igreja nesses países parece ter dito: podem usar esse velho nome pagão. Ele vai permanecer consagrado, santificado. E assim, o domingo pagão, dedicado a Balder, se tornou o domingo cristão, sagrado a Jesus. O domingo, sendo o dia no qual os gentios solenemente adoravam esse planeta, o Sol, os cristãos pensaram que deveria ser adequado manter o mesmo nome e o mesmo dia, para que eles não pudessem parecer mesquinhos e assim impedir a conversão dos gentios. Então foi isso que o catolicismo romano fez. Eles simplesmente assimilaram. E o velho culto ao sol está vivo e ativo hoje. No Egito, o sol era representado por um enorme ponto vermelho. Nós vamos falar sobre esse ponto vermelho mais tarde. E você vai ficar surpreso onde é que ele pode ser encontrado no mundo hoje. E é claro, havia também o nascimento do Deus Sol. Aqui nós temos a deusa Nut, dando à luz o sol. O templo de Hathor, ali ela consome o sol e dá a luz ao sol, ele renasce. E aqui temos a mesma coisa no sistema egípcio, o sol nascendo, então ela dá a luz e o sol nasce. O mesmo na religião asteca, no México, o Deus Sol nascendo de uma mulher. E aqui você tem os reis do Ceilão, Sri Lanka. Aqui você tem o sol como parte do sistema de adoração. O trono dos faraós tinha o sol nele, e o trono romano tinha o disco solar nele. Então são todos sistemas de adoração do sol do paganismo. Se você gosta de egiptologia, você vai encontrar o disco vermelho em chifres. E você vai ver leões sustentando o disco solar no horizonte. Isso era parte da religião egípcia. Então vamos olhar os nomes dos dias em inglês. Monday era o dia da lua, com a assimilação dos deuses pagãos, escandinavos e anglo-saxões. Tyr, um dos deuses mais velhos da mitologia norueguesa, passou a se identificar com Marte, e por isso nós temos Tisdag, ou Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira, vem de Woden, também conhecido como Odin. E Thor, o deus do trovão dos primeiros povos germânicos, é sinônimo de Thursday, quinta-feira, relacionado com o deus romano Júpiter, enquanto Friday, sexta-feira, recebe o nome de Frigg, a esposa de Odin e a mãe de outro deus pagão, Balder. Aí estão esses nomes. O dia de Saturno é Saturday, sábado, que é seguido por Sunday, domingo, dia de descanso e recreação, que é observado hoje. O Sol no Mito e na Arte, um livro publicado pela Unesco. Então, eles estão nos dizendo que todo o nosso sistema, toda a nossa cultura, tem por base a adoração pagã do Sol. Vejam o Giovannini, ele tinha o Sol bem ali e os símbolos que o papado usa hoje, os símbolos maçônicos, vão além daquilo que pode ser mencionado. Há toda uma palestra em outra série que é chamada O Vinho de Babilônia. Se você quiser ver todo o simbolismo no catolicismo que lida com a adoração do Sol. Isis, Horus, Set, o emblema da ordem jesuíta significa Isis, Horus, Set, a trindade egípcia. E você percebe todos esses símbolos na basílica. Muito fascinante. As cruzes aqui, os símbolos dos pássaros, os símbolos de todas as divindades na adoração pagã do Sol. E este aqui é muito interessante. Este é o deus Sol Hélio, numa tumba pagã descoberta em 1574, sob a Basílica de São Pedro. Vejam vocês que o Vaticano foi construído num local onde havia um templo pagão. De fato, toda a catedral do mundo é construída no local de um templo pagão, onde isso é possível.
E aqui há alguns critérios que precisam ser satisfeitos. Os templos são também construídos, sempre que possível, voltados para o Oriente, que é, claro, o oposto do que a Bíblia diz que deve ser. E se você entra na Praça do Vaticano, você tem o maior disco solar do mundo, o disco dentro do disco, imitando o trono de Deus, que é uma roda dentro de uma roda. Trata-se de uma roda com 8 aros. É chamado de disco solar. E basicamente diz, este é o trono de Deus. Aqui está o símbolo de Shamash, e você vê 2 cruzes, uma com um traço e uma com a linha ondulada. A ondulação representa o lado feminino. O traço pontudo representa o lado masculino. Aqui está o símbolo de Shamash, e, claro, Shamash era a divindade equivalente a Pan. Pan era o deus da floresta, companheiro de Diana. Bem, se você der uma olhada no seu departamento de florestas, dê uma olhada no seu símbolo, no seu próprio departamento. Eu vi hoje no escritório deles. Este é o símbolo de Shamash. Muito interessante. Significa que as florestas são sagradas hoje porque Pan está lá. E aqui está outro símbolo, um selo cilíndrico da Pérsia. Aqui você tem o símbolo de Zoroastro, e ele é usado hoje até em lugares como Bombaim. Naquele lugar, o sacerdócio de Zoroastro ainda está vivo. Esse é o sistema de adoração. A chama é o símbolo do Deus em Bombaim. Aqui está os sacerdotes trabalhando com a chama, símbolos de Shamash. Símbolos da adoração do sol que você encontrará no budismo, você encontrará no islamismo, você encontrará no sistema yin-yang, o conhecimento do bem e do mal, macho e fêmea. Você o encontra em todas as partes. Vishnu, Zoroastro, outros símbolos que você encontra nas catedrais católicas romanas, no chão, por toda parte. Aí nós temos a adoração pagã do sol em seu auge. Você encontra em Chanuk com as suas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lâmpadas. Eu fiquei impressionado quando eu estava em Israel e eu vi grandes cartazes com a menorá, com 9 candelabros. E eu pensei, o que aconteceu aqui? O paganismo está chegando até os muros de Israel. Se você vai ao hinduísmo, o elefante, o número 1, o primeiro, aqui estão os símbolos dele. A Alda se senta nos elefantes, decorados com motivos solares. Os elefantes no hinduísmo, Aleph significa o primeiro, o número 1. E 1 é um símbolo de Lúcifer. Nas religiões antigas, Oro era representado como uma ave de rapina. E se você observa as religiões indígenas do mundo, é dessa maneira que elas também representam essa divindade. Então, se você vai até os pajés indígenas, os xamãs, você vai ver os sistemas de adoração solar. Este é seu sistema de adoração hoje, nada mudou. E se você vai até o Império Azante, eles têm Anubis aqui, eles têm as chaves, o mesmo que o papado. Eles têm todos os sistemas solares, com o sol, a lua, as estrelas, e todas as vestimentas tradicionais que você puder encontrar. Por exemplo, nos países do bloco oriental, esses aqui são os símbolos da adoração do sol. Então aqui está um grupo carismático que vai fazer um culto em Israel. E o que significam esses símbolos ao redor do seu pescoço? O que isso tem que ver com o cristianismo? Esta é a adoração pagã do sol, nada mais. E aqui você tem a adoração literal do sol nos dias de hoje. Isso se passa na Inglaterra, Stonehenge. E aqui você tem os druidas. Notem que os druidas se vestem como freiras. Praticamente não há diferença, exceto que a maioria das freiras nem sequer sabem que participam de adoração druida. E isso é muito, muito triste. Rituais de adoração do sol na Europa, saltando sobre o fogo, uma coisa que Deus proibiu, cerimônias druidas em Stonehenge, por exemplo. Agora, Stonehenge é um lugar muito interessante. Em Stonehenge você tem um círculo de pedras. E originalmente havia uma passagem que levava até este círculo.
a passagem consistia de pedras gigantescas. Bem, mais tarde, o que eles fizeram? Eles cobriram as pedras gigantescas e colocaram um teto aí. E essa se tornou uma estrutura básica de uma catedral. E por trás das catedrais antigas, você tem um jardim circular, e se você vai até o centro do jardim, você encontra a pedra no meio, que é o sistema pagão, vocês sabem, da fertilidade e de todas as coisas boas. E se vocês observam esses jardins circulares, vocês descobrem Pan, vocês descobrem Diana, vocês descobrem os consortes, tudo isso bem escondidinho nos jardins. Eu já estive em vários deles na Inglaterra e na Europa. E é legal tirar fotos aéreas para você ver onde ficam as estruturas originais. Então hoje, quando você vai a uma catedral, você tem esta longa passagem e você tem o círculo, pelo menos como uma janela, que é conhecida como janela solar, e as pilastras gigantes que separam as câmeras laterais representam a mesma coisa que as pedras de Stonehenge. É também interessante que os grandes lugares de adoração do Sol hoje em dia, eles se localizam no que a gente poderia chamar de linhas. Então, se você pega uma linha e estica essa linha de Stonehenge, ela passaria por Paris, por Roma, pelas pirâmides, por Meca, tudo numa linha reta. Todos os principais lugares de adoração do Sol. É uma história fascinante. E é claro, nas catedrais você também encontra as górgones e outras coisas interessantes. Símbolos solares e festas na França. O solstício do verão, estão pulando sobre o fogo aqui durante a festa de São João, um relevo do século XIX, saltando sobre o fogo, coisas que eles ainda fazem hoje. Na festa de São João, eles ainda acendem uma fogueira, simbolizando a vitória do Deus Sol. E é claro, hoje se chama festa junina. E se nós formos até as religiões orientais, encontramos cada um desses pequenos movimentos, movimentos de mãos, danças, rituais, tudo ritual do Sol. E você pode perceber este movimento da mão aqui, aqui onde essa pessoa está. Trata-se de um símbolo pagão antigo e o papado o utiliza como bênção. E se você for até os rituais maçônicos, você sabe alguém que tem que fazer um juramento desta maneira? Os escoteiros, por exemplo, eles fazem o seu juramento assim. Sistemas pagãos de adoração do Sol, usados pelo papado e todas estas coisas. Então, o dragão perseguiu a mulher que estava para dar à luz. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse fugir para o deserto. Você percebe como Satanás adota todos os símbolos que Deus tem para si mesmo? Ele copia tudo. Satanás nada mais é do que uma máquina de Xerox, para que ela possa voar ao deserto até o seu lugar, onde ela é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. De 538 a 1798, os valdenses, os albigenses, os huguenotes, eles escaparam da ira. Todos que puderam escapar, os outros foram massacrados, sem piedade. Os valdenses, no Vale Valdense, mulheres fiéis de Deus, elas mantiveram a lâmpada da verdade brilhando, mas a sua principal ofensa foi seu amor e reverência pelas Escrituras e seu zelo de converter outras pessoas. Muitos deles sabiam o Novo Testamento todinho de cor. Certamente, se já houve um povo que temeu a Deus, eram essas pessoas infelizes que foram proscritas pela igreja e pelo Estado. O sinal de Vaudois, que discernia o valor da morte, ele seguiu a Cristo e procurou obedecer os mandamentos de Deus. Há um ponto interessante. Isso era contrário à lei de Deus. Então, os valdenses foram perseguidos, e isso vem da história da Inquisição da Idade Média. Trata-se de uma obra histórica. Muitos deles foram expulsos de suas casas com esposa e filhos. Tiravam-lhes a roupa e eram massacrados de forma desumana. Levavam também as criancinhas, esmagavam sua cabeça na rocha. E isso é típico. Leiam o juramento jesuíta. E você então vai ver o que eles faziam.
Levavam-nos para cavernas e acendiam fogos e os queimavam vivos. Eram, de fato, muito cruéis, muito cruéis. Alguns eram aprisionados, outros eram massacrados, e a Inquisição fica falando que eles eram hereges, porque eles decidiam por si mesmo o que eles deveriam crer e praticar. Graças a Deus eu não sirvo um Deus assim. Portanto, por esta escritura apostólica presente, nós lhes damos a ordem estrita de que, por todos os meios possíveis, destruam todas as heresias e matem a todos aqueles que pertencem à diocese que se contaminaram com elas. Deverão exercer toda a autoridade eclesiástica contra elas e contra todos aqueles que se tornaram suspeitos por se associarem com eles. Não poderão apelar contra as suas decisões e, se necessário, vocês poderão fazer com que a princesa e o povo a suprimam com suas espadas. É isso que acontecia, isso é história. O dragão perseguiu a mulher. E o Papa Leão mandou cunhar esta medalha. Ali há a mulher com uma taça na mão, ali há uma mulher com uma taça na mão no verso. E hoje há alguns remanescentes nos vales valdenses de como essas pessoas viveram, do que elas faziam, em lugares bem isolados. E a igreja orgulhosamente exibe a Loyola, o fundador dos jesuítas, matando a oposição. Os dois que estão à base da sua espada são Lutero e Calvino. João Hus, ele foi um dos primeiros arautos. A princípio, eles não deixaram que ele celebrasse a missa, só permitiram que ele falasse. E isso foi uma bênção. E deste mesmo púlpito, tudo que ele podia fazer era pregar a palavra de Deus. Maravilhoso. Então toda a liturgia foi abandonada e a palavra de Deus se tornou perfeita. E ele chamou o papado de Babilônia, o rei de Babilônia. Esta foi a sua primeira igreja, ali contra a parede. Ele tinha uma figura do Papa cavalgando um grande cavalo. E então ele tinha uma outra figura de Jesus cavalgando um burrinho. E ele pergunta, quem é mais poderoso? O servo ou o mestre? Perguntas interessantes. Bem, ele morreu na estaca porque ele foi traído. E aqui eles enforcavam os corpos daqueles que os refutavam. Estes são os monumentos huguenotes. Nós já falamos sobre isso. Então, o monumento de Martinho Lutero, Melanchthon, este era bem destemido, o outro era bastante gentil. Às vezes precisamos de gente como Pedro, às vezes precisamos de gente como João. Martinho Lutero, John Wycliffe, João Knox, Tyndale, Calvino, todos grandes pregadores. E a serpente vomitou da sua boca água como um dilúvio após a mulher. Então o que ela usou? Ela usou as nações do mundo para perseguir. Ela usou especialmente a França. A França vai ter que prestar contas um dia, começando com Clovis, até a época dos huguenotes, perseguindo os albigenses, a noite de Bartolomeu, o massacre dos huguenotes franceses. Ela vai ter que prestar contas, as guerras francesas, contas de todas essas coisas. Mas a terra, os lugares desocupados, abriu a sua boca e tragou a torrente que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12, 15 a 16. Apocalipse 17, 15 declara, e ele me disse, as águas que tu viste, nas quais se senta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Nós não temos que adivinhar. As nações foram enviadas para perseguir o povo de Deus, mas a terra, onde não há água, abriu-se e eles correram. Eles vieram para os Estados Unidos. Eles estão bem aqui neste país vivendo hoje, os descendentes dessas pessoas destemidas. Eles foram para a África, eles começaram uma nova vida. E o seu símbolo representa a liberdade, mas infelizmente, com uma mordida nele. É um símbolo maçônico. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua semente.
Esta mulher fugiu para o deserto durante 1260 dias. Isso nos traz até a data de 1798. Ela foge para os lugares solitários do Novo Mundo, que acaba sendo povoado. E o protestantismo toma conta do Novo Mundo. E do protestantismo, um novo remanescente se levanta. E o dragão se irou contra a mulher, a igreja, e fez guerra contra o remanescente da sua semente. Agora, quem são eles? Bem, aqui está um atributo, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí está a chave. E nós temos que descobrir da Bíblia quem eles são. Eu gostaria de saber quem é o remanescente que faz com que o dragão se ire, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que isso significa? Bem, Daniel diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação, até esta época. E naquele tempo o teu povo será libertado. Todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Uau! Nós estamos vivendo na época do fim. A mulher do deserto acabou. O dragão está agora irado com o remanescente da sua semente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas Miguel se levantará antes que eles sejam destruídos. Eu te destruirei, ó querubim cobridor. Portanto, eu trarei um fogo diante de ti, e ele te devorará, e eu espalharei as tuas cinzas sobre a terra. Ezequiel 28, 16 a 18. Esta batalha será entre duas grandes forças. Miguel e seus anjos e sua igreja. A mulher. E Satanás e seus anjos e sua igreja, a prostituta de Babilônia. Aqueles que vão participar desse grande conflito final. Seria interessante que eles identificassem os dois lados. Isso seria formidável, para que pudéssemos literalmente dizer: são eles, vocês verão. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas na cidade. Apocalipse 22, 14. Então, realmente vale a pena guardar os mandamentos de Deus. Não para ganhar o seu lugar no céu, mas porque você assim escolhe obedecer a Deus e não ao homem. Este é o X do problema. Trata-se de uma questão de obediência por amor, não de obediência para ganhar algo, para ganhar alguma coisa. A Bíblia diz: a tristeza sincera leva ao arrependimento. Mas há uma tristeza que não leva ao arrependimento. Qual a diferença entre essas duas? A tristeza que não leva ao arrependimento é uma tristeza pela perda, não pelo que você fez. A tristeza que leva ao arrependimento é a tristeza que leva ao reconhecimento de que eu estou em falta, de que eu tenho um problema, de que eu necessito de um Salvador. E quando eu reconheço a Jesus Cristo e me apego a Ele, Ele me concede poder para começar a purificar os meus atos, para que eu faça o que é certo. É Ele que faz, não eu. É por sua graça que eu sou salvo e não pelas minhas obras. Portanto, sim, eles guardam os mandamentos, mas não para ganhar o caminho para o céu, mas porque eles admiram e honram o seu Salvador, o seu Redentor. Dois sistemas em guerra, um dragão e uma mulher de branco. Quais são os atributos? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Efésios 4, 4 a 5 diz: há só um corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados para uma única esperança quando fostes chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Será que são milhares de religiões que nos levam para o céu ou uma só?
Uma e apenas. E hoje à noite nós vamos tomar a decisão de que lado vamos estar, de um lado ou do outro. E é claro, você saberá mais detalhes antes que você possa compreender de forma plena a relevância dessa poderosa batalha entre os dois sistemas ideológicos. Um diz, obedecerás ao homem. O outro diz, obedecerás a Deus. E esses dois sistemas estão em conflito. Na palestra de amanhã à noite, nós vamos apresentar uma tabela. Vamos deixar a Bíblia falar. Nós vamos direto ao coração do problema. E vocês vão ver, nas palestras subsequentes, exatamente quem está fazendo guerra contra quem. Qual será o resultado final? E qual vai ser a intervenção de Deus? Na Bíblia, nós vamos estudar esses capítulos fantásticos. Apocalipse 10, Apocalipse 14, 12 e 13. Nós já estudamos. Agora nós vamos para os capítulos finais, a restauração de todas as coisas. Não percam, porque nós vamos dar a resposta final. Sem ela, você só vai saber o que é ruim, mas você não vai saber qual é a solução para o problema. Então, Deus os abençoe e os guarde enquanto vocês meditam nessas coisas.